Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Em teoria, num cenário de conflito como agora, o dinheiro ele costuma correr para o ouro. E esse é o consenso, essa é a leitura mais óbvia do cenário, né? E esse movimento que todo mundo espera num cenário desse. Só que agora começou a acontecer uma coisa perigosa. Porque enquanto o mercado ainda tenta entender o impacto desse conflito no petróleo, na inflação, o fluxo institucional ele começou a aparecer no Bitcoin. E isso muda tudo, porque se o dinheiro ele não está indo para onde deveria, num ambiente desse, então o mercado ele pode estar lendo o risco aí errado. E quando o mercado ele lê o risco errado, ele se posiciona errado. E quem se posiciona errado normalmente acaba percebendo isso muito tarde. Então, hoje eu quero te mostrar por que esse movimento ele merece aí uma atenção séria, por que o macro ele não está bonito, o petróleo voltou a pressionar, o medo inflacionário está bem ativo, mas mesmo assim o Bitcoin ele não está se comportando como um ativo fraco. No final desse vídeo eu aproveito e faço uma análise rápida aí do gráfico do Bitcoin para mostrar como é que tá, se ele está rompendo, se tem alguma região importante que a gente precisa olhar. E aproveita também, segue esse canal, curte esse vídeo para me ajudar a atingir mais gente com esse conteúdo. Bom, vamos começar pelo ponto mais importante, tá? No ambiente de conflito, assim, de risco geopolítico, que o petróleo está subindo, né? O fluxo natural das coisas seria a proteção. E o primeiro ativo seria basicamente o ouro, o dólar, ativo de defesa. Essa seria a lógica mais clara, né? Porque o petróleo alto ele pressiona a inflação, a inflação pressionada ela bagunça muito os juros mais altos ou mais travados ali, eles não costumam ajudar nada que tenha relação com risco. Então, o papel do Bitcoin ele deveria estar mais vulnerável. E essa seria a leitura mais óbvia aí, né? E essa é a aposta óbvia. Então, só que o mercado ele começou a mostrar uma questão nessa tese. Segundo uma leitura aí que acabou repercutindo aí essa semana, né, a partir do JP Morgan, os fluxos de ETF do Bitcoin e ouro, eles passaram a divergir de uma forma forte desde a escalada desse conflito, né? E aqui está o ponto que realmente importa, porque enquanto os ETFs de ouro eles perdem fluxo, os ETFs de Bitcoin eles estão recebendo entrada nesses últimos dias. Então presta atenção nisso, porque eu não estou dizendo aí que o Bitcoin virou um porto seguro, tá? Não tem nada disso. O que eu estou dizendo é que num momento em que o medo deveria esmagar ativos como o Bitcoin, o dinheiro institucional ele não sumiu. Muito pelo contrário, ele começou a voltar para o Bitcoin. Isso expõe um ponto aí desconfortável, vamos dizer, para o mercado, porque talvez o ativo que muita gente ainda trata como especulação pura, né, total, está sendo observado aí de um jeito muito mais sério pelos players grandes. E como se isso aí não fosse suficiente, né, veio mais aí uma compra gigantesca da Strategy. Aí agora, essa semana, no dia 9 de março, né, a empresa comprou na casa aí de 17 mil, quase 18 mil bitcoins por mais de 1 bilhão, 1,28 bilhões de dólares. Com isso, ela já soma uma posição total aí de quase 740 mil bitcoins. Ou seja, não é só ETF comprando, não é só um fluxo passivo, tem também tesouraria de grandes empresas aí comprando pesado em pleno ambiente de tensão macro, né? Isso é bem relevante, tá? Porque isso reforça a ideia de que a demanda estrutural por Bitcoin ela não desapareceu, mesmo com o cenário ficando mais feio. Então, quando você junta o ETF recebendo fluxo com a Strategy comprando mais de 1 bilhão de dólares, fica muito mais difícil aí tratar esse movimento aí só como um acaso. Agora, vamos colocar a cabeça no lugar, né? Porque aqui é onde muita gente se emociona, começa a falar besteira. O macro,
ainda está ruim. O Goldman ele relevou uma previsão média do Brent para cima de $100 e a Reuters também ela destacou aí que o choque do petróleo voltou a ser um risco bem inflacionário para o mercado. Então, basicamente assim, não dá para a gente olhar esse movimento do Bitcoin como se tudo aí tivesse resolvido. Não resolveu. O petróleo está pesando muito em tudo isso, a inflação está incomodando bastante o mercado, essa possibilidade de inflação alta, e o mercado está bem frágil. Aqui o ponto não é a gente dizer que o bull market pode voltar, que voltou, pode ter uma subida limpa. O ponto agora é outro. O ponto basicamente é mostrar que mesmo num pano de fundo aí ruim, o Bitcoin ele não afundou. Como muita gente esperava, como seria o movimento mais óbvio. E isso sim aí é um sinal que merece um respeito, aí a gente deveria ficar de olho. Para mim, o erro do mercado ele pode estar exatamente aqui, tá? Muita gente ainda olha para o Bitcoin como se ele fosse aí o primeiro ativo a morrer quando o macro aperta, mas o que está aparecendo agora é diferente. O ativo ele segue sensível, obviamente ele não está forte, mas ele está segurando melhor do que deveria num cenário desses. Dos ativos grandes, foi um dos melhores que segurou. E quando um ativo segura melhor do que o consenso esperava, vale a pena prestar atenção, porque isso pode ser o começo de uma reprecificação. Eu não estou dizendo que acabou o risco. Eu estou dizendo que talvez o mercado ele esteja atrasado na leitura sobre a força estrutural que o Bitcoin tem. Então, qual que é a leitura correta nesse momento? Bom, não é pronto, o Bitcoin venceu o ouro e agora ele vai subir, ele vai disparar, ele vai virar o novo ativo de segurança. Isso aí seria uma leitura aí bem infantil. A melhor leitura nesse momento é o macro segue hostil, né? O petróleo ele segue bem pressionado, o risco geopolítico ele continua, mas mesmo assim o fluxo institucional ele começa a voltar para o Bitcoin. Isso não confirma aí um ciclo limpo, não confirma que a gente vai voltar a uma alta, mas confirma aí uma resiliência que o mercado não deveria ignorar. E é exatamente esse tipo de comportamento que costuma aparecer antes da narrativa ficar confortável. Então, quando ficar bonito para todo mundo, o preço já vai estar muito longe, bem acima do que está agora. Vamos olhar rapidinho para o gráfico para a gente entender aí como o Bitcoin está, como é que ele se movimentou nesses últimos dias e quais pontos aí a gente tem de interessante aí para a gente conseguir analisar. Olhando aqui o gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver aí que ele está fazendo aí resistência na média de 50, né? A gente não conseguiu aí romper a média de 50, apesar dessa semana a gente ter caminhado em direção a ela, ter feito essa resistência aqui, superando a média de 20, mas ainda o mercado muito sem força. A gente consegue ver que não tem nenhuma força estrutural. O mercado deveria romper isso com confirmação. Até essa caminhada fraca que veio aqui até a média de 50 mostra aí o mercado ele não está muito forte. Mas o que é interessante é que apesar do conflito, ele não perdeu a estrutura dele. Ele continua nesse range lateral, nessa estrutura lateral dele, o que não é tão óbvio, né? Do que, como eu falei, o mais óbvio seria ele ter rompido isso e encontrado outra região no fundo. Claro, estruturalmente ainda está muito sensível. Qualquer coisa que acontecer forte no mercado agora pode sim fazer ele romper essa estrutura e buscar níveis mais baixos, mas o que já é um ganho bem interessante ele não ter rompido essa estrutura por enquanto. Então, basicamente o recado é esse, né? Em pleno conflito, o consenso seria correr para o ouro, mas o que começou a aparecer aí foi outra coisa, né? O fluxo voltando para os ETFs de Bitcoin, o ouro perdendo uma força aí na captação, a Strategy comprando pesado e o Bitcoin segurando melhor aí do que muita gente imaginava. Então isso não é um bull market confirmado, mas também não é um sinal que dá para ignorar. Porque quando o mercado ele espera uma coisa e o dinheiro faz outra, normalmente tem uma mensagem que a gente deve prestar atenção. E talvez a mensagem agora seja simples, né? O mercado ele ainda pode estar lendo o Bitcoin errado.
Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa um like aqui, se inscreve no canal e comenta aí. O que você acha? É só um alívio? O Bitcoin vai voltar a subir? Não vai? O que você acha? Valeu e te espero no próximo vídeo.